Desejas um tapete mágico que, num abrir e fechar de olhos, te leva aos confins da terra? Uma máquina de viajar no tempo para o futuro a ver, desconhecido, para o passado histórico ou para aquele em que os animais falavam? Companheiros para correrem contigo a aventura de mares ignorados e de ilhas que os mapas não registram? Conhecer mundos para além do nosso sistema solar, a anos-luz da nossa galáxia, sem necessidade de foguetão? Saber a idade de uma pedra ou os mistérios da realidade das águas, dos bichos, dos pássaros e das estrelas? Descobrir a arca encantada onde se guardam os vestidos cor do tempo das princesas de Era uma Vez, aquelas que se transformavam em pombas ou dormiam em caixões de cristal à espera que o príncipe viesse despertá-las? Desfolhar as pétalas do sonho no país da noite? Abre um livro. Um livro é tudo isso de cada vez e às vezes ao mesmo tempo. Um livro permite-te contactar com outras imaginações, outras sensibilidades. É a possibilidade de estares noutros lugares sem abandonares o teu chão, de ouvires pulsar outros corações, de vestires a pele humana de outro ou outros sem deixares de ser tu. E com o livro, a varinha de condão não está na mão das fadas, está em teu poder. Do teu olhar, de cada vez que te dispões a ler, que nascem aqueles mundos caleidoscópicos de maravilha e só desaparecem quando fechas o livro. Mas, a um gesto do teu querer, voltarão a surgir sempre, sempre, sempre. Luísa da Costa. Uma vez, no reino das bruxas, deu-se um acontecimento extraordinário. Nasceu uma bruxinha, radiosa como o sol, o que foi considerado de muito mau agouro. Que fazia aquele sorriso emoldurado por cachos peçonhentos? Perguntavam desconfiadas as bruxas velhas, fungando maus pressentimentos à distância. E as suspeitas confirmaram-se. A bruxinha não mostrava nenhuma das aptidões requeridas por aquele mundo de trevas, árvores mortas e aves agoirentas. Volta não vira, escapulia-se na sua vassourinha, faltava às aulas de bruxaria e ria do mau humor das mestras, a quem as suas gargalhadas, tilintantes, arrepiavam como guinchos de portas ferrugentas. Pior, libertava os sapos e as cobras destinadas aos caldeirões dos malefícios, e como se isso não bastasse, para acender remoques e achaques das bruxas todo o dia dançava e cantava como se um pássaro borboleta ali tivesse magicamente surgido. Não, o seu reino não era aquele. E numa noite em que uma revoada de bruxas ia sair para o mundo dos homens a semear maldades, a bruxinha decidiu abandonar aqueles lugares insalubres e atreitos a constipações. Cautelosa e à distância, seguiu-as para aprender o caminho. Mas não foi fácil. As bruxas por onde passavam deixavam tudo num breu de tempestade, porque apagavam a luz das estrelas só com o fraldejar das suas capas sinistras. E a bruxinha tinha que esperar que elas se afastassem enfronhadas nas suas maldades para voltar a acender-lhes o lume com a rama da sua vassourinha. E tanto se atrasou nesse trabalho que a determinada altura as perdeu de vista. Deixá-lo não tinha importância. O importante era ter saído de uma vez para sempre daquele mundo charquento. Cansada, a aventura e as emoções também cansam. Resolveu dormir um sono e depois se veria. Embrulhou-se na sua capa, escolheu uma nuvem fofa e deitou-se ao lado da vassourinha. E só acordou manhã alta, já com sol. Ah! Depois daquelas trevas pantanosas, era maravilhoso. E a bruxinha pôs-se a esfregar os olhos para ver se estava bem acordada e se tudo aquilo não era um sonho. Que claridade, dourada e quente! E como o céu era vasto! Saltava de nuvem para nuvem, como se saltasse poldras de um imenso rio azul. E de nuvem em nuvem foi-se aproximando da terra. Era impossível acreditar que houvesse tantos brilhos, tantas cores e tantos perfumes. As árvores entregavam ao vento as suas ramagens e o coração mexe-mexe dos sopros branco verdejava. A oliveira da serra noivava-se de flores. Os castanheiros começavam a acender as candeias. Rubesciam as espinhas dos cocorutos nas cerdeiras. Os miosótis bordejavam as fontes, que cantavam pelas suas biquinhas, e córregos de água penteavam ervas longamente. Por toda a parte havia milagres nascidos para murchar. O estrelado de florinhas frágeis, róseas, azuis, de cabecinhas penojentas, acinzadas, papoilas, pampilo, soajo, umbelas brancas, amarelas, dedaleiras roxas com as suas campainhas em filas, colegiais e cabisbaixas, madressilvas que perfumavam. Ouviam-se pios, trilos e os gaios desdobravam a festa azul das suas asas
entre os pinheiros. Abelhas açudadas no festim dos pólenes bebiam em corolas cetinosas e cruzavam a transparência das asas das libélulas, enquanto lagartixas ondulantes rabiavam ao sol. Ao pé dos tufos das giestas, o tojo, envolto nos sudários das teias de aranha, lucilava em gotículas de orvalho. Era de acreditar! Até das pedras nascia a floração branca e rósea dos musgos. Ah! Aquele era o seu mundo! Que bom! Que contentamento! A bruxinha estava ansiosa por dar largas à sua alegria e ao seu humor benfazejo. Pôs-se a cavalo na vassourinha e foi pousar num ramo de cerejeira carregadinho de pássaros no debique da prova. Ao vê-la, porém, debandar um engorjeio assustado. Uma bruxa! Uma bruxa! Não fujam! Não fujam! Gritava a sossegá-los. Não quero o vosso canto, sou vossa amiga. Mas eles já iam longe e nem a ouviam. Os pássaros têm uma cabecinha de alfinete, pensou, tentando consolar-se. Tinha de fazer outra tentativa. Felizmente, oportunidades era o que mais havia. Decidiu-se pelas borboletas que andavam na sua gandaia livre, perseguindo-se, namorando-se num jogo de esconde-esconde. Era um outro milagre com o laminado frágil e simétrico das asas, mosqueadas com lóbulos de cor, algumas preciosamente caligrafadas a tinta da China, outras brancas, como se a flor do sargaço dos montes, cansada de ser rasteira, se erguesse em voos curtos e dançasse a alegria da libertação. Semelhavam flores suspensas no ar. Que agradável devia ser acompanhar aquele voo dançante. E a bruxinha abriu a capa, corola ondulada, e juntou-se às borboletas. Mas julgarão que quer roubar-lhes as asas? Elas fugiram assustadas, deixando-a sozinha. Sentada num muro, dava-se conta que ninguém a aceitava e de que praticar o bem era, afinal, uma tarefa difícil. Foi então que ouviu vozes alegres de meninas que cantavam. E mais uma estrela que na roda entrou, deixai-a bailar que ainda não bailou. Aquela cantiga parecia feita de propósito para ela, que ainda não tinha entrado na roda, nem tinha bailado. Seria... Agarrada à vassourinha, deixou-se cair, estrela cadente, no meio da roda. Não tinha, porém, tocado o chão e já a roda estava desfeita e as meninas fugiam em direções várias. Uma bruxa! Uma bruxa! As ideias preconcebidas. Estava estabelecido de uma vez para sempre que as bruxas eram maléficas. Era uma regra sem exceção, como a das palavras esdrúxulas. Que tristeza! E assim, naquele mundo de risos, águas claras, asas e flores, o seu primeiro dia tinha sido decepcionante. Era um pouco como os pássaros, filha dos ares, e voltou a escolher uma nuvem berço para dormir. Mas quem diz? Não podia pregar olho apesar da macieza do colchão. Precisava pensar, achar uma saída. O que desejava tinha-lhe parecido tão simples e fácil. Quando se ofereciam rosas, tiravam-se-lhes os espinhos, para a dádiva ser só beleza, cor e perfume. Era isso que queria, partilhar com os outros a beleza do mundo sem os espinhos do sofrimento. Mas como fazer? Se despisse a sua capinha, perderia todos os seus poderes. Com ela, ninguém a aceitava. Empalideciam os luzeiros da noite, insinuava-se a madrugada e a bruxinha continuava a revolver-se na nuvem como filhona sertã. De súbito, fez-lhe uma ideia, tornar-se invisível. Era isso! Desse modo, ninguém se assustaria ao vê-la. Podia ajudar quem precisasse, brincar com quem quisesse. Ah! Finalmente era-lhe possível dormir. Ao outro dia seria um grande dia. E foi. Sabes, mãe, hoje estive por um triz a cair ao ribeiro, quando andava a erva para os coelhos, mas felizmente um ramo segurou-me. Que susto! Um ramo! Ria a bruxinha contente. Que divertido ajudar os outros e sentir-se útil sem que ninguém soubesse. Como as pessoas eram crédulas. Afinal, ainda tenho algumas forças. Deus seja louvado! Olha o molho de lenha que trouxe hoje do monte para o nosso borralho de inverno. Confiava a velhota ao gato que lhe fazia companhia. Forças! Pobre criatura, dobrada pelos anos e pela vida. Se não fosse a vassourinha dar-lhe uma ajuda, não teria aguentado o carrego com as pernas trôpegas. E foi assim que ficou pelo mundo a dar uma mãozinha aos mais precisados. Infelizmente, não chegava para as encomendas. Há tanto sofrimento e o mundo é tão vasto que nem mesmo uma bruxinha consegue estar ao mesmo tempo em múltiplos lugares. E é por isso que aqueles que perderam os seus olhos de criança afirmam que ela não existe. Mas estão enganados. Embora eu reconheça que é muito difícil procurar uma bruxinha invisível sem aquis certos. Onde encontrá-la? Essa é também a minha dificuldade e por isso recorro a vós. Talvez vocês possam ajudar-me, pois penso que, a esta hora,
Com tantas bondades, já lhe foi possível revelar-se. Com certeza já se mostrou a uma menina imaginativa. Não se deixou enganar pelo seu traje e olhou primeiro o seu sorriso. Olha que divertido, uma fada vestida de carnaval! Talvez mesmo vocês já a conheçam e por isso vos peço que lhe levem um recadinho meu. Digam-lhe que fui eu que contei a história dela e peçam-lhe que venha ver-me e que traga a vassourinha para varrer umas sombras escuras do meu coração. Não se esqueçam, estou tão precisada, tragam-na até mim.